Olá, gente amiga, gente querida, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes, estamos aqui, deixa eu só editar meu nome, pronto, que agora não é Manhã Brasil, estamos aqui em mais uma edição do Paz e Bem especialíssima, Habemus Papam, como se diz, temos Papa. Estou gravando esta conversa com você, esta avaliação, este primeiro olhar, pouco mais de uma hora depois do anúncio do nome do novo Papa, o bispo Robert Prevost, agora Leão XIV, anunciado Papa na tarde desta quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. E ele assomou há pouco aos balcões, ou ao balcão do Vaticano, como novo Papa da Igreja Católica. Não estava em nenhuma das listas dos papáveis, como um dos favoritos. Está aqui, ele agora há pouco, acenando ao povo do balcão. Está aqui, ó. Tá aí. Leão XIV é o nome escolhido por ele. Leão XIII, vamos nos lembrar, foi um papa profundamente vinculado aos trabalhadores. É um papa da estrutura da igreja, ele era do dicastério dos bispos, ou seja, ele foi chamado por Francisco. Saiu do Peru para ir a Roma e era o responsável exatamente pela nomeação dos bispos. Não estava em nenhuma lista, mas era um dos nomes que mais conhecia, mais era conhecido pelos bispos, a quem ele era o encarregado de articular, de encaminhar para Francisco as nomeações. Então, alguém muito próximo a Francisco, mas aparentemente com um perfil diferente do Papa. Ele menos efusivo, menos efusivo, né? Parece que mais discreto. Acho que o monge Marcelo Barros acertou aqui na mosca quando a gente se encontrou para falar disto, que teríamos um papa, não um papa de direita, não um papa reacionário, não um papa à la Bento XVI ou João Paulo II, mas um papa que fizesse a ponte com Francisco de uma maneira um pouco mais moderada, para não assustar a igreja. Então, é com base nisto que vamos, a partir dessas primeiras informações, que nós vamos conversar com Marcelo, nosso monge Marcelo Barros. Então, o Papa Leão XIII é um agostiniano, jovem, relativamente jovem, tem 69 anos, era, antes de ir para Roma, arcebispo de Chiclayo, lá no Peru, bem ao norte do Peru, onde ele ficou por 20 anos, se naturalizou peruano, então um papa de dupla nacionalidade, estadunidense e peruano, e o Trump cumprimentou, saudou pelo fato dele ser estadunidense, mas acho que o caminho é bem diferente, não tem nada a ver com o trumpismo. Marcelo, tudo bem? Tudo Habemos bom, Papa, Marcelo. Alegria estar aqui com você nesse dia, Que e bom. com a comunidade querida do Paz de Bem, saudando o novo Papa e vivendo esse momento de esperança novo. Vamos ver juntos aqui, Marcelo? Eu fiz uma brevíssima introdução e tem aqui o vídeo oficial do Vaticano da chegada do novo Papa ao público reunido esperando pela fumaça branca. Está aqui. É tradicional, né? Quando o Papa aparece, há uma banda que toca, o Papa Francisco também, os outros papas, tem que esperar a banda acabar de tocar ali em homenagem a ele. Então tá aqui. Esse é o vídeo do Vaticano. Então vamos ter o vídeo oficial da chegada do novo Papa. E aqui o primeiro momento em que ele fala ao povo.
tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Fratelli, sorelle carissimi. Irmãos e irmãs Questo è il caríssimos, primo saluto del Cristo risorto. essa é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Anch'io vorrei che questo saluto Eu também di gostaria pace que essa saudação de entrasse nel paz vostro cuore, entrasse no coração de raggiungesse le vocês, vostre famiglie, alcançasse a tutte a le família de persone, vocês e ovunque todas as siano, pessoas, a tutti onde i quer que popoli, elas a estejam, tutta la terra. todos os La povos, pace toda sia con a voi. terra, que a paz esteja com vocês. Questa è la pace di Cristo risorto. Essa é a paz Una de pace Cristo disarmata ressuscitado, e una pace uma paz disarmante, desarmada e umile uma e paz perseverante. desarmante, Proviene humilde da e Dio, perseverante, Dio che ci que ama provém de tutti, Deus, Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. incondicionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. Il Papa che benediva Roma, O Papa que abençoava Roma e dava sua intero, bênção para quella todo o mattina mundo del giorno di naquela Pasqua. manhã do dia da Páscoa. Consentitemi di dar seguito a quella Permitam-me stessa benedizione. dar prosseguimento Dio àquela ci mesma vuole bene. bênção. Dio vi ama Deus tutti. nos ama, Deus E il ama male todos non vocês. prevarrà. O mal Siamo não irá tutti prevalecer. nelle mani di Dio. Estamos todos nas mãos de Deus. Pertanto, senza paura, Portanto, uniti, sem medo, mano nella mano con Dio juntos, e tra di noi, de mãos andiamo dadas com avanti. Deus e uns com os Siamo outros, discepoli di prossigamos. Cristo. Somos discípulos de Cristo. Ci precede. Cristo nos Il mondo ha precede. bisogno della O sua mundo luce. precisa da sua luz. L'umanità necessita di A lui humanidade come il precisa ponte dele per essere raggiunta como da uma Dio ponte e dal suo para ser amore. alcançada por Deus e por Aiutateci seu anche amor. voi, Nos poi gli uni ajudem gli altri, também a costruire i ponti uns aos outros. con il dialogo, Nos ajudem a con construir l'incontro, pontes com diálogo, unendoci com tutti encontro, per essere todos un solo juntos, popolo, num sempre único in povo, pace. sempre em paz. Grazie a Papa Francesco. Obrigado, Papa Francisco. Voglio ringraziare. Tá aí. A primeira fala dele ao povo. Marcelo, teu primeiro olhar para Leão XIV. Exatamente, Mauro. Acho que ainda é muito cedo para análise, mas nunca é cedo para expressar a esperança e os nossos desejos. E esses vêm de encontro ao que o Papa começou seu magistério falando a palavra paz. E é certamente o desafio maior do momento atual. São 59 grandes guerras no mundo. E de 2022 para cá, as estatísticas mostram que a despesa para armamentos dos países subiu 4 vezes. Se multiplicou 4 vezes em relação entre 2022 e 2024. Então, o Papa Francisco, na véspera de morrer, no dia da Páscoa, na locução do meio-dia, ele disse: sem desarmamento
não tem esperança de paz. De fato, tendo armamento, tem que ter guerra para gastar as armas. O Papa atual começou o magistério propondo para o mundo paz e para a Igreja. E isso é mais do que uma bandeira, é uma urgência e é muito significativo que tenha sido quase que o tema do primeiro discurso dele. Sim. Nós vemos aqui os dois, né? Francisco e o então Robert Prevost, agora Leão XIV em diálogo. Eu estava olhando agora, né? A gente está todo mundo tentando entender, né? Como foi com o Francisco, né? Quando o Francisco apareceu lá no balcão, teve versão para todo lado, gente, inclusive de segmentos progressistas da igreja atacando o Francisco, gente defendendo. Foi muito difícil, né? É sempre difícil esse primeiro momento. Diferente, por exemplo, do que foi um Bento XVI, Ratzinger. Quando ele assomou ali, todo mundo já sabia o que seria o papado, né? Com Francisco não foi assim, e com Leão XIV também não é. Ele tem, né, como o bispo Prevost, algumas questões que são da ordem do dia, porque o Papa Francisco deixou, de certa forma, como legado. Ele, antes de morrer, tinha pedido para se prolongar o processo sinodal que ele dirigiu de 2021 até 2024, e agora ele colocou até 2028. É claro que o Papa que está chegando tem direito, se ele quiser, a dizer não, deixamos isso cair, não seguimos. Mas, provavelmente, até por homenagem ao Papa que morreu, ele vai continuar esse programa. Quer dizer, então a gente teria a continuidade do processo do sínodo, não mais como sínodo de bispos, mas como sínodo de toda a igreja, portanto, com leigos, com padres, com bispos, até 2028, por mais 3 anos. Isso é uma expectativa, talvez a mais concreta, talvez a mais efetiva, porque o Papa Francisco fez 4 anos de sínodo, mas se alguém perguntar qual o resultado concreto, não tinha ainda. Ele criou um outro estilo de igreja, havia, então, um outro modo de pensar a igreja, mas não houve resoluções concretas, né? Resoluções concretas não aconteceu. Então, agora sim, agora eu acho que há uma proposta concreta. Até 2028, fechar o sínodo e decidir as propostas que o sínodo levantou. Olha, algumas, enfim, a gente vai tateando e até procurando inferir a partir das expressões simbólicas, não é? Então, uma expressão simbólica é o nome. Quando Francisco se apresenta ali com o nome de Francisco, com o nome de Francisco de Assis, isso tinha uma indicação para o papado dele. Leão, o nome de Leão é um dos nomes mais comuns, acho que o nome mais comum dos papas, né? Tanto que ele será Papa Leão XIV, mas ele sucede Leão XIII, que ali no final do século XIX, ele renova a igreja, né? É dele a encíclica Rerum Novarum, que, de certa maneira, abre a doutrina social da igreja para o início do século XX, em que, pela primeira vez, o tema do trabalho, do operariado, dos direitos dos trabalhadores, da justiça social é abordada, né? Pode ser um sinal, né, Marcelo?
o primeiro diálogo da igreja com a classe trabalhadora. Exato. O primeiro momento em que a Igreja Católica, que sempre acabava se colocando do lado do patrão, passou a se colocar do lado do operário. Uhum. Então, é uma indicação, né? A escolha deste nome, fazendo referência a aquele que antecedeu Leão XIII. Outra indicação é a maneira como ele se apresenta, né? Então, a gente vê, né, um Papa que se apresenta ao mundo retornando a trajes um pouco mais tradicionais da igreja, né? Não é como Francisco, que aparece de branco, né? Aparece de maneira totalmente despojada. Ele, Leão XIV, se apresenta mais tradicional. Ele é alguém do direito canônico, né? Então é importante dizer isso também. Ele é alguém da estrutura hierárquica da igreja, estava no Vaticano, né? E aí, nesse sentido, talvez a gente possa ter um sinal, por um lado, de maior moderação, maior enquadramento, mas por outro também de alguém que, como você tem dito bastante, Marcelo, nas avaliações do papado de Francisco, o Papa foi o Papa da palavra. Talvez este venha para ser o Papa da estrutura, né, de fazer mudanças na estrutura que Francisco não teve condição de fazer, né? Ou não teve condição, não teve competência, não era o feitio dele, não era a natureza dele. Este Papa vem do interior da estrutura da igreja, né? Então, talvez alguém que possa realizar algumas modificações que não foram feitas por Francisco. Parece que no discurso original, primeiro discurso dele, ele consagra um parágrafo à Igreja de Roma, a igreja local. E isso é muito significativo naquele modo como Francisco se apresentou naquela noite, 13 de março de 2013. Ele disse: foram buscar lá no fim do mundo um bispo para Roma. Uhum. O modo como ele se apresentou foi: eu sou bispo de Roma. Isso significa retomar a eclesiologia do Concílio Vaticano II, valorizar as igrejas locais e ele, como Papa, se colocar como bispo de Roma, primaz da unidade entre as igrejas locais. Eu tenho muita esperança que o Papa Leão XIV prossiga nesse caminho, aprofunde essa intuição e possa ser um Papa não mais o chefe da cristandade, não mais o chefe do Vaticano, não mais um monarca, ou mesmo aquilo que o título diz, sumo pontífice, mas seja o bispo primaz da comunhão das igrejas. Perfeito. Ele fala exatamente isto, né, que você mencionou. Ele diz assim: a Igreja de Roma dedica uma saudação especial. Necessitamos ser juntos uma igreja missionária que constrói pontes e diálogos, que mantém um diálogo sempre aberto, pronta para receber todos que precisam da nossa caridade, nossa presença e do amor. Pode parecer algo até meio óbvio, mas não é, porque você poderia ter ali no balcão um Papa que tivesse como prioridade afirmar a cristandade, afirmar os pilares do cristianismo mais tradicional. Não foi isso que ele fez, né? Não foi essa a escolha dele. Penso que essa valorização da igreja local de Roma pode ser uma profecia. Uhum. Sim. Ele faz um registro: sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano. Ele disse: para vós sou o bispo, convosco sou cristão. Então, colocando-se também no mesmo caminho de Francisco como um igual, né? E não como um acima. Um trecho também. Essa afirmação de Santo Agostinho é uma coisa que define um outro modo de entender o ministério, tanto do padre como do bispo. Eu sou para vocês bispo, mas primeiro, para ser bispo,
para vocês, eu preciso, antes de tudo, de ser cristão com vocês. Interessante. Quando, Perdão, fala. quando Hannah Arendt escreveu sobre o Papa João XXIII, o título que ela escolheu foi Finalmente um Cristão no Vaticano. Sim. Penso que, com essa palavra de Santo Agostinho, eu tenho que ser cristão com vocês, que ele aceitou dizer no discurso inaugural, ele se coloca nessa continuidade de um Papa que, para ser Papa, primeiro precisa ser cristão. Parece uma coisa óbvia, porque as pessoas dirão, mas todos são? Sim, todos são, mas nem todos insistem nessa dimensão de serem cristãos, antes de tudo. Sim. E aqui um outro trecho, Marcelo, um outro trecho que me pareceu bem significativo, quando ele vai falar da paz, né? Ele diz assim: a paz esteja convosco, esta é a paz de Cristo que ressurgiu, uma paz desarmante, humilde e perseverante, vem de Deus, Deus que ama a todos incondicionalmente. Me parece significativa essa fala também num contexto em que a questão dos migrantes é crucial, né? E das guerras, especialmente da guerra da guerra de extermínio movida por Israel lá em Gaza, me parece ser uma também significativa, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Acho que é um outro legado de Francisco o fato de claramente apoiar o povo palestino. Uhum. E a gente sabe que houve pressão do presidente de Israel para que o patriarca latino de Jerusalém não fosse escolhido, porque é alguém que tem criticado o governo de Israel e tem apoiado a população palestina. Perfeito. Marcelo, eu vou ler aqui um trecho final que não apareceu naquela que nós mostramos, que é ele, no final, ele fala em espanhol, voltando-se, então, dialogando com a diocese de Chiclayo, onde ele foi bispo. Olha o que ele diz, Marcelo, e aí queria a sua interpretação. Uma saudação a todos, em especial a minha querida diocese de Chiclayo. Isso em espanhol ele falou, tá? Onde um povo fiel um dia acompanhou o seu bispo. Compartilho sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo a igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália e do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que sempre busca a paz, a caridade e busca estar sempre próxima, especialmente daqueles que sofrem. Hoje é o dia da súplica da Nossa Senhora de Pompeia. Nossa Mãe Maria sempre quer caminhar conosco, estar próxima para ajudar-nos com a sua intercessão e o seu amor. Como é que se interpreta esse trecho final do discurso dele, feito em espanhol? O fato dele se dirigir à igreja local reitera e confirma essa opção de uma eclesiologia das igrejas locais. É interessante que já faz anos que ele não é mais bispo de lá. E ele, entretanto, diz: quando vocês veem o bispo de vocês, então, portanto, mantém uma ligação que não depende só da estrutura, não é somente um cargo, é uma relação humana. E nessa relação humana, ele sublinha, ele salienta a dimensão da sinodalidade, a igreja sinodal. Isso compromete. Se ele não tivesse interessado neste tema, o mais simples teria ser nem lembrar. Então ninguém ia cobrar. São tantos temas. Só que como ele falou em primeiro lugar disso,
queremos ter uma igreja sinodal, ele está indicando um programa de governo. Uhum. Ele está indicando uma direção que ele vai dar à igreja. O Papa Francisco disse que a sinodalidade é o modo normal da igreja ser. Mas, de fato, ele fez sinais nessa direção, ele abriu momentos, espaços para que isso pudesse acontecer, mas ele não tocou na estrutura. Uhum. Nada na estrutura levou a isso. Agora, cabe a Leão XIV traduzir em termos estruturais isso que vem já do sínodo, do processo sinodal na época de Francisco, de desejos, propostas que ficaram em aberto. Uhum. Perfeito. Uma declaração recente do agora Papa Leão XIV ao site oficial do Vaticano, o Vatican News, ele disse assim: o bispo não deve ser um pequeno príncipe sentado em seu reino, mas alguém chamado a ser humilde, próximo dos fiéis e disposto a sofrer com eles, né, na contramão de uma certa tendência, né, majestática que a gente vê em segmentos amplos do bispado, né, Marcelo? Infelizmente, as próprias roupas indicam isso. Uhum. As próprias vestes. Se você se veste de modo medieval e como um cônsul romano do Império Romano Antigo, como você quer dar um sinal atual para o mundo de hoje? De paz, de sinodalidade, de uma igreja comunhão. A própria roupa diz o que você estaria dizendo em palavras. Então é muito importante a simplicidade e o elemento de colocar capaz de criticar e de rever o estilo medieval. Sim. Interessante. Olha aqui, eu fui no... Interessante dizer o seguinte, quem se opõe a ele, e se opunha a ele bem antes da eleição e fazia campanha contra o então bispo Robert Prevost, é aquele movimento dissolvido pelo Papa Francisco em 2025, né, que é o Sodalicium Christiane Vitae, um movimento arquiconservador lá do Peru e que, por conta de uma série de escândalos, acabou sendo dissolvido pelo Papa Francisco. Uma decisão surpreendente, porque o Bento XVI, por exemplo, em relação aos legionários de Cristo, são esses movimentos ultraconservadores, né? Também acusado de uma série de escândalos e movimentos reacionários de extrema-direita, ele tinha reorganizado os legionários de Cristo. O Papa João Paulo II, que em 97 tinha concedido a este movimento, o Sodalício, o reconhecimento de como uma comunidade religiosa católica em 1997. E esse movimento, então, agora dissolvido, perseguia e fazia fortes acusações contra o então bispo Robert Prevost, o que é um bom sinal, o que é um bom sinal sobre o novo Papa, né? Exatamente. Olha, para encerrar, Marcelo, eu fui olhar, ele mantinha um perfil no Twitter, né, evidente, não vai mais, não sei como é que vai ser a partir de agora, ia falar evidentemente, mas não sei, mas ele mantinha um perfil razoavelmente atuante. Este é um post dele, a data é agora de 13 de fevereiro de 2025, e ele diz assim: a carta do Papa Francisco, o Ordo Amoris,
ela proclama que o evangelho pede a todos nós sobre a imigração, como uma resposta ao J.D. Vance, que tinha ido, o vice-presidente dos Estados Unidos, que tinha ido visitar o Papa Francisco, por sinal, foi a última visita oficial que recebeu o Papa Francisco, portanto, um claro compromisso com o tema dos migrantes, né, Marcelo? Eu penso que esse Papa tem que continuar esse trabalho. O Papa Francisco animava, inclusive, um trabalho de socorro e de proteção aos migrantes que vinham pelo mar Mediterrâneo, e muitos deles corriam riscos de naufrágio, e o Papa pessoalmente colocou um padre de 32 anos de idade, Mattia Ferrari, como pároco de uma nave, de um navio no Mediterrâneo, encarregado de acompanhar e ajudar os migrantes clandestinos que teriam risco de cair no mar. Esse padre, Matias Ferrari, que eu conheço, ele se dava com o Papa Francisco de conversar, de estar juntos, de ir ao Vaticano e ser recebido fora de audiências oficiais. Nós desejamos que o Papa Leão XIV continue esse trabalho e com essa sensibilidade. O padre Júlio Lancelotti, trabalhando com sofredores de rua em São Paulo, recebeu 2 ou 3 vezes manifestações carinhosas, mensagens, presentes. Tem um colega que foi a Roma e voltou com um presentinho do Papa para o padre Júlio. Perfeito. Que assim seja. Estamos aqui, né? Há menos de 2 horas depois do anúncio do novo Papa, então tateando, né, Marcelo, ainda tentando entender, e nós vamos ver as manifestações dele nos próximos dias para ir sentindo qual vai ser o perfil deste papado de Leão XIV. Marcelo, obrigado. Por favor. Exatamente, Mauro. O que é importante é que a gente saiba ler esses acontecimentos a partir, nos colocando com o pé numa igreja de caminhada, numa igreja sinodal. Perfeito. Em que nós não estamos aclamando um rei, não estamos aclamando um chefe da cristandade, um sumo pontífice. Eu queria recordar aqui que no século III, São Cipriano, bispo de Cartago, escreveu, e esse documento está nos documentos dos pais da Igreja, uma palavra para o bispo Estevão em Roma. E nessa palavra ele diz: vocês têm um costume em Roma, nós temos outro em Cartago. Nós respeitamos os de vocês em Roma, respeitem os nossos daqui. Você não é um superbispo, é um bispo de Roma, mas é um bispo igual a mim, que sou bispo de Cartago. Olha. Esse documento traria para nós, independente se o Papa é conservador, se o Papa quer restaurar a realeza ou não, é uma questão de fé cristã. Nós, cristãos, temos que nos colocar do lado do Evangelho. O lado do Evangelho é o lado de uma igreja comunhão, de pequenas comunidades, na época do Novo Testamento, igrejas domésticas, em que o bispo não está acima, mas está dentro da comunidade. E a unidade não é vista quando eu sou submisso ao bispo. Perfeito. Mas quando há um diálogo de amor e de comunhão bilateral, horizontal, a sinodalidade que o Papa Francisco propõe não se opõe a ministérios. A Igreja sempre teve ministérios, mas se opõe à hierarquia,
a uma igreja de poder. Tá aí. Acho que essas são boas palavras, uma boa bênção que Marcelo derrama sobre nós e sobre o novo Papa Leão XIV. Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar tão em cima do fato, né, do anúncio do novo Papa. Vamos rezar por ele, né? O Papa Francisco vamos rezar por tanto, ele, né? E vamos rezar principalmente pela igreja. Isso aí. Porque o Papa também é aquilo que a igreja espera. Significa, se a maioria da igreja se coloca numa postura de cristandade medieval, como é que o Papa pode sair dela? Uhum. Então depende também de nós, de mim e de vocês. Não depende só do Papa. Grande abraço, Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. Vamos lá. Eu vou deixar vocês com a imagem de Leão XIV. Tchau, gente. Paz e